Olá, sejam muito bem-vindos à jornada de aprendizado sobre foco em solução. Eu sou Leiliane Maren, especialista em estruturas sistêmicas relacionais com foco em solução. E nessas 4 aulas eu vou te falar vários conceitos que envolvem a solução de problemas ou não, ou a manutenção desses problemas que muitas vezes se torna a solução para ele, ok? Então, seja super bem-vindo, vamos direto para a primeira aula. Aula número 1 da nossa jornada de foco em solução, onde nós vamos trabalhar estruturas de problema, estruturas de soluções dentro das empresas, das famílias, das organizações, dos relacionamentos. Aqui, na primeira aula, eu vou te falar sobre o problema. Nós vamos entender o que é um problema, o que não é um problema, quais são os tipos de problemas que nós temos, o que é um problema. Se a gente for para a definição de problema, ele é algo que exige uma resposta a pequeno, médio e longo prazo para um incômodo, garantindo algumas estruturas, garantindo algumas relações e vínculos, sem danificá-las, vamos por assim dizer. Então o problema, ele é algo que clama, ele puxa por algo, ele pede por algo, ele tem uma questão de falta algo e aquilo se torna um problema. Dentro da estrutura do problema, nós temos uma variável que se chama opinião. Leiliane, não entendi. A diferença entre um problema e uma opinião é justamente a solução. Todo problema terá uma solução. No momento em que ele não possui nenhum tipo de solução, ele já não é um problema, ele é uma opinião de alguém e no decorrer das aulas a gente vai entendendo em que momento que a gente está falando sobre um problema ou falando sobre uma opinião. Mas esse é um dos principais pontos. Então existem diferentes tipos de problema. Existe o problema imediato, aquele que quer uma solução para agora. Existe o problema que não quer solução, porque ele está há muito tempo sendo empurrado com a barriga e uma hora ele vai explodir de tal maneira que já não tem solução. Então, existe o problema que ele ser um problema é a solução viável, porque em razão das relações das pessoas que estão envolvidas, de conveniências, às vezes de segredos, às vezes de coisas não ditas, não é interessante resolver esse problema. Se você trabalha em organização ou em equipes, você já deve ter percebido alguma dessas situações, onde todos sabem que algo está mal, mas ninguém ousa interferir neste lugar até que ele se torne maior, porque aí ele vai se resolver por si. Ninguém quer colocar a mão ali naquele lugar. Então existe o problema que clama, existe o problema que clama pelo agora, ele precisa ser resolvido hoje. Existe o problema que não quer ser resolvido, que não pode ser resolvido, que a solução dele é ser um problema. E existe o problema que não é problema. Ele é a única forma que nós temos de estar. Vixe, Leiliane, agora complicou. Pois é, existem alguns problemas nas organizações e também nas famílias que são a única maneira que nós temos de nos relacionar. Por exemplo, quando há uma determinada situação, existe um acordo de férias, existe uma reunião extraordinária, existe uma melhoria, existe uma oferta de promoção. Então, existem relações que são movidas por problemas. E aí ele vai estar sempre se repetindo em pequena, média e longa escala. O problema, ele também tem uma característica. Dentro de qualquer ambiente, ele é algo muito forte. Ele traz muita atenção, ele requer atenção e cuidado. Ele é um vaso de cristal na sala. Todos vão falar sobre ele, todos vão cuidar dele, porque ele é sensível. Então, quando eu inicio qualquer diálogo ou qualquer reunião, falando sobre o problema, ele monta uma egrégora, o nome que você quiser chamar, em que todas as relações se estabelecerão através dele. Então, quando eu inicio um diálogo, uma reunião ou uma relação de casal em que o que entra primeiro na sala é o problema, ele dominará este ambiente. Assim como nós falamos no psicodrama, quem entra primeiro monta o pano de fundo da história. Então, quando eu vou procurar uma solução para alguma situação, é muito importante que eu evite que o problema entre primeiro, que ele seja o centro ali daquela reunião. Porque se ele é o centro, quando eu tiro ele, a reunião morre.
O diálogo morre, já não há uma construção aqui. Então, muito cuidado quando você vai falar sobre um problema. É importante que ele não ocupe o lugar central do que está sendo desenvolvido. É importante que ele exista, que ele seja visto, porém que ele não seja a bola de cristal em cima da mesa. Ou ele dominará esse ambiente de uma maneira que ninguém vai chegar em lugar nenhum. Talvez você já tenha vivido aquelas reuniões enormes em que todo mundo começa a discutir. Depois de uma hora ninguém sabe mais nem onde que tá. Ninguém sabe mais nem o que quer. Todo mundo só quer sair daquele ambiente. E aqui vem um detalhe. A crise, ela levanta as nossas crises. Então, quando a crise se instala, quando o problema se instala num ambiente, seja num relacionamento, seja numa reunião de trabalho, seja numa reunião de colegas, este problema vai fazer emanar as nossas crises, emanar os nossos problemas, e todos nós nos contaminamos e ficamos num nível de estresse altíssimo, onde nós já não sabemos o que é do outro e o que é nosso, onde já não há separação do que era o problema dessa reunião, o que é meu problema pessoal ou o que é meu problema anterior a esse que agora começou a bater, começou a doer por causa disso. Então, o problema, ele tem essa força. Ele nos conecta na dor, porque a dor traz audiência. E aí cada um de nós vai querer atenção e vai querer audiência neste ambiente. Então a primeira dica, você já entendeu qual a diferença de problema e opinião, já entendeu o que é um problema, quais são as forças que ele trabalha. E a primeira dica dessa aula aqui é: nunca deixe que o problema seja o centro da atenção da sua reunião ou do seu diálogo. Logo, isso vai te dominar e vocês não vão conseguir chegar a nenhum lugar. Eu te vejo na próxima aula sobre os personagens que vão surgir nesse momento quando as crises começam a se levantar.